E agora, esta noite, eu quero que você volte para aquela passagem que Ralph Bell leu para nós um momento atrás. Ele falou sobre o Consolador. É impossível entender a Bíblia, a vida cristã ou a estrutura da igreja sem entender algo da pessoa e a obra do Senhor do Espírito Santo. Timothy Leary, o ex-professor de Harvard, estava em um programa de rede há apenas alguns dias. E ele disse que acreditava no uso de drogas como uma rota para sintonizar Deus e ligar para Deus bem. Mas a rota é o Espírito Santo e não drogas. A Escritura ensina que ele é uma pessoa. Ele não é um agente ou uma influência. Ele é Deus. E nunca devemos nos referir ao Espírito Santo. Agora, existem alguns erros de tradução na versão autorizada, porque naqueles dias, quando isso foi traduzido há várias centenas de anos, eles se referiram a certas coisas sobre o Espírito Santo, porque era um neutralizador. Mas ele não é uma coisa, ele é alguém. E santo indica que ele é santo dentro de si mesmo. Espírito Santo. Agora, alguns lugares no autorizado, é traduzido fantasma, como era naqueles dias. A palavra espírito foi chamada de fantasma, mas não significava fantasma, no sentido de que queremos dizer fantasma hoje. Algum filme de Hollywood em que um fantasma aparece. O espírito é usado em contraste com isso, que é carne e material. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é igual a Deus o Pai. E Deus o Filho há uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo e ninguém pode explicar. É como a garotinha que estava em sua sala de aula, e ela estava na terceira ou quarta série. E eles perguntaram, quantos de vocês podem explicar eletricidade? E uma garotinha levantou a mão, e o professor disse, tudo bem. Bem, o que é eletricidade? E a garotinha pensou por um momento e mordeu o lábio, e ela disse, eu esqueci. E o professor disse, bem, que pena, porque você é a única que já soube. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é onipotente. A palavra onipotente significa todo-poderoso. Em Miqueias 3:08 diz, estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor. E então a Bíblia diz que o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo, se devo sair do teu espírito, ou se devo fugir da tua presença, disse o salmista em Pina 39:7. Você não pode ir a lugar nenhum e fugir do Espírito Santo. O Espírito Santo está em toda parte, e essa é a razão quando você tem um sentimento de culpa, colocado lá pelo Espírito Santo, muitas vezes essa culpa irá com você. Mesmo se você viajar para uma ilha distante, tentando se livrar disso, o Espírito Santo te convencendo do pecado, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, quem é a verdade. Um jovem comentou que havia se convertido a Cristo. Ao induzir sua espiritualidade tomando drogas, é como tentar ligar sua TV chutando-a. E muitas pessoas fazem isso. Eu descobri que vai funcionar às vezes. Então essa não é uma ilustração muito boa. Mas há quem pense que por causa das drogas, ou algum transe, ou algum hipnotismo, que eles podem ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo. Está errado. Isso é falso. Você não consegue. Há uma meditação e há todos os tipos de coisas que podem te deixar alto. Mas o verdadeiro alto permanente vem do Espírito Santo. E ele te dá um alto mesmo em seus momentos baixos. E alguns de vocês que estão assistindo pela televisão foram condenados pelo Espírito Santo e você precisa de Cristo. Ele está tentando desenhar você esta noite, rastejar para a cruz de Cristo, onde esse pecado pode ser perdoado. Agora o Espírito Santo não só convence, mas ele dá uma nova vida. A Bíblia diz que estamos mortos em pecados. Você percebe que você é uma pessoa morta-viva. Você está morto para Deus. Você está espiritualmente morto. Sua alma está morta. Seu espírito está morto. Seu corpo está vivo, mas você está morto. O verdadeiro você está morto agora. O que precisa ser feito por uma pessoa morta? Ele precisa ser vivificado. E essa é a obra do Espírito Santo. Para torná-lo vivo, Jesus disse que você deve nascer de novo. E essa palavra realmente significa nascer de cima. Nascido de cima, nascido pelo Espírito de Deus. Você vê o homem sem Deus está morto. E a vida é, na melhor das hipóteses, um tédio, exceto um homem nascer de novo. Ele não pode ver o reino de Deus.
Você já nasceu de novo? Isso aconteceu com você? Temos essa expressão, nascido de novo, nascido de novo. E as pessoas estão ficando um pouco cansadas disso, porque as pessoas estão dizendo que eu sou um cristão renascido, ou ele é um cristão renascido. Não tenho tanta certeza, mas isso se tornou uma frase que realmente não significa o que realmente queremos dizer. E de volta, quando o Sr. Carter estava concorrendo à presidência, eles o chamavam de cristão renascido, e ele certamente era um cristão renascido. Mas, então eles começaram a usar essa palavra, nascido de novo, descrevendo automóveis, e eles tinham um anúncio na televisão, dizia, este é um automóvel renascido. E então eles disseram que isso nasceu de novo, e que aquilo nasceu de novo. Até que se tornou uma frase que foi usada fora de seu contexto, significa nascido de cima. E Jesus disse isso a um líder religioso, uma pessoa que é mais religiosa do que a maioria que aqui está, Nicodemos, um professor de teologia, e ele disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E eu vou colocar meu espírito dentro de você e fazer você andar em meus estatutos. E você deve manter meus julgamentos e cumpri-los. Deus diz através de Ezequiel, ele habita com você e estará em você. Jesus disse neste capítulo 14 de João, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo vem viver dentro de você. E quando você receber a Cristo esta noite, o Espírito Santo virá viver em você para ajudar a viver a vida cristã em você e através de você. Ele também nos capacita para o serviço. Mas recebereis poder depois disso. O Espírito Santo veio sobre você e sereis testemunhas de meu poder. Poder sobrenatural. E eu quero te dizer, e eu não vou me gabar. Eu digo isso com toda a humildade. Eu acredito que minha pregação, e eu não sou um grande pregador por padrões de pregação. Se você pegou um grupo de estudantes de teologia e eles estudaram minha pregação, eles não me colocariam como um grande pregador. Mas acredito que Deus me deu poder na pregação. E há o poder do Espírito Santo quando você levanta Jesus Cristo e quando você o apresenta. Há um poder na cruz. Há um poder embutido no Evangelho. O poder do Espírito Santo. E então ele produz o fruto do Espírito quando você recebe Jesus Cristo. Você quer ser uma pessoa de amor e alegria e paz, e longanimidade e gentileza e bondade e fé, e mansidão e temperança, autocontrole, que é produzido pelo Espírito Santo. Esses são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, longânime, gentileza, bondade e fé, mansidão e autocontrole. Ele tinha tudo e você pode ter tudo, mas tem que ser feito pelo Espírito Santo através de você. Você não pode por si mesmo viver a vida cristã. Você será um fracasso total. Tem que ser o Espírito Santo vivendo através de você e produzindo em você. E ele vai fazer isso. Você vê se você pega Romanos, o 7º capítulo. Isso é um capítulo da derrota. Mas então você pega o próximo capítulo, Romanos 8, e você encontrará o Espírito Santo é mencionado 8 vezes. E é um capítulo da vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Nos disseram para andar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E descobri que isso é verdade em nosso ministério. Que ele abre algumas portas, ele fecha outras. E uma das maiores tarefas que temos é decidir para onde ir, para qual cidade ir a seguir. Porque temos convites de muitas partes do mundo. E para onde devemos ir a seguir? Onde devemos colocar nossa ênfase? E então, como vemos todos esses computadores chegando, e vemos novos canais abrindo na televisão, e vemos novos meios de comunicação se abrindo, nos perguntamos apenas, como podemos usar isso para espalhar o Evangelho de Cristo? E é aqui que o Espírito Santo entra, para nos ajudar e nos liderar, e para nos guiar e nos direcionar. E estamos constantemente preocupados com isso, e de joelhos sobre isso, porque o Espírito Santo te ensinará na mesma hora o que você deveria dizer. Ele vem para nos ensinar e nos guiar, e abrir e fechar as portas. E então ele engrandece e glorifica e exalta o Senhor. Jesus Cristo, ele não falará de si mesmo. Se você encontrar uma pessoa vindo dizendo, o Espírito Santo, nunca falando sobre Jesus Cristo, você pode saber que aquele homem não está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo exalta a Cristo. Ele exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio falar de si mesmo.
E então ele nos preenche, a Escritura diz: não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. E isso significa ser continuamente preenchido com o Espírito. Você tem que ser esvaziado de seu egoísmo e seus próprios desejos e suas próprias gratificações, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. E isso é um comando, ser cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode ser pela fé. Você pode dizer todos: cada pecado conhecido em minha vida foi perdoado. Eu confessei todos os pecados conhecidos. Pela fé, eu acredito que estou cheio do Espírito Santo. Mas também você pode pecar contra o Espírito Santo, e o pior de todos os pecados são os pecados contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito enquanto eu pego a Bíblia. Eu descubro a ira do Espírito, a tradução da Septuaginta, como lemos em Salmo, quantas vezes eles se rebelaram e o entristeceram no deserto? Eles desobedeceram e enfureceram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo. Portanto, ele se tornou seu inimigo. E ele mesmo lutou contra eles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como seu inimigo, porque você o irritou? A palavra lamentar significa deixar muito zangado. E eu exortaria cada um de vocês a ter muito cuidado para que você não desperte a ira do Espírito. Meu Espírito nem sempre lutará com o homem. Deus disse caminho de volta em Gênesis 6 nos dias de Noé. E o Espírito de Deus parou de lutar. E o dilúvio veio, e o mundo foi destruído, exceto por 8 pessoas. O Espírito Santo pode ser mentido contra. Em Atos 5, e Ananias e Safira. Tu não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles agiram uma mentira. Eles fingiram ser o que não eram. Eles eram hipócritas. E eles fizeram uma mentira. O Espírito Santo pode ser tentado. Como é que vocês concordaram juntos para tentar o Espírito do Senhor? Muitas vezes os pecadores dizem: bem, se Deus é Deus, deixe-o me matar. Havia um sujeito anos atrás, em Flórida, onde eu estava, e ele ficou lá fora com um relógio e ele disse: tudo bem. Ele era ateu, ele disse: se Deus é Deus, eu vou dar a ele 1 minuto, deixe-me matar. Nada aconteceu. E algum irmão mais velho na primeira fila disse: você não pode esgotar a paciência de Deus em 1 minuto? Mas é como a história da velha águia, que estava em um iceberg no rio Niágara. E ela pousou lá para comer, na carcaça de uma ovelha. E enquanto ela estava flutuando, ela estava se aproximando cada vez mais das cataratas. E quando ela se aproximou das cataratas, alguém da costa gritou e disse: cuidado, velha águia! Cuidado! Você está perto das cataratas! Mas a águia pensou consigo mesma: com minhas asas fortes, eu posso voar e sair disso em 1 segundo. Mas assim que ela chegou nas cataratas, e ela levantou aquelas asas, ela descobriu que seus pés estavam congelados no gelo, e ela não pode voar, e caiu gritando sobre as cataratas. Você não pode tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você pode esperar muito tempo. Você pode tentar a Deus por muito tempo. E chegará o momento do dia em que não será mais possível. E então o Espírito Santo pode ser resistido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como seus pais fizeram, vocês também. Você pode resistir ao Espírito Santo, e alguns de vocês esta noite sabem que precisam de Cristo. Mas você tem resistido ao Espírito Santo? Isso é um pecado contra o Espírito. Uma coisa solene para resistir ao Espírito Santo. Você detecta a voz dele, e ainda assim você deliberadamente não faz nada a respeito. É uma coisa perigosa. Aquele que desprezava a lei de Moisés morreu sem piedade, sob 2 ou 3 testemunhas, do castigo mais doloroso, porque pisou sob os pés o Filho de Deus e contou o sangue da aliança, em que foi dessantificado a uma coisa profana e feito apesar do Espírito da graça. Resistindo ao Espírito Santo, esta noite você terá a oportunidade, receba Cristo em seu coração. E para ter certeza de seu relacionamento com Ele, a Bíblia diz, porque a ira, cuidado para que Ele não te leve embora com seu golpe, quando um grande resgate não pode te libertar.
Meu espírito nem sempre tentará. Chega um momento em que você vai além de um certo ponto e seu coração fica tão duro que mesmo que o Espírito Santo fale com você, você não pode mais ouvir. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz: venha a Cristo em sua juventude, antes que os dias maus cheguem, não quando seu coração está terno. Venha a Cristo, sempre que você ouvir a voz do Espírito de Deus dizendo: venha, é melhor você vir então e agora. Você pode nunca mais ter aquele momento, aquele que endurece seu coração sendo frequentemente repreendido, será repentinamente cortado sem remédio. Um amigo nosso esta manhã estava dirigindo e ele subiu uma colina e estava indo muito devagar. E ele tinha sua esposa e sua filha com ele. E um homem não estava familiarizado com aquele território em particular. E ele veio pela colina e ele bateu na lateral do carro deles. E quando ela chegou ao hospital, ela estava morta. Nunca sonhando esta manhã, quando eles se levantam, uma pequena família feliz, que ela iria embora antes do meio-dia. Quão rápido tudo acontece. Venha quando puder. Venha a Cristo quando você tiver uma chance. Você tem que ir esta noite, ele que está sendo frequentemente repreendido, de repente será destruído, e que sem remédio não se vanglorie de amanhã. Pois tu não sabes o que um dia pode trazer. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe que se você está vivo, se você terá outra chance como esta. Venha enquanto você pode. Você está votando esta noite? Cada um de vocês vai votar. Este é o dia da eleição. Você vai votar em Jesus Cristo ou você vai votar no diabo? Jesus. Com você. O Espírito Santo em você. Você diz: o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. E o Espírito Santo tem que ajudá-lo em seu arrependimento. E então a segunda coisa é pela fé. Você recebe Jesus Cristo, que morreu por você na cruz. Pela fé como seu Salvador e Senhor e Mestre. E, em terceiro lugar, você está disposto a obedecê-lo em todas as pequenas coisas que ele vai falar com você sobre e te ensinar com sua palavra. Você deve estar disposto a dizer sim a tudo isso. Você deve estar disposto a entregar sua vida para ele. E ele se torna o mestre, ele se torna o piloto do seu barco, do capitão da sua companhia aérea, do seu avião. Você é como um avião passando pelo céu. E de repente o homem-bomba virá. A destruição virá. A menos que você deixe Jesus entrar no cockpit e se tornar o piloto, ele conhece todos os instrumentos. Ele já passou por aquela rota antes, ele conhece todos os perigos. Você entrega sua vida para ele. Ele vai te ajudar em seu casamento. Entregue sua vida a ele como mestre e Senhor Salvador.